sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. E hoje estamos aqui num especial diferente, né, de Natal. E eu já quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Tenho certeza que vai ser benção esse vídeo aí, vai servir para tirar algumas dúvidas também, né? Vai. E agradecer os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, na verdade, nosso patrocinador, a Pink Beauty, que está localizada lá no terminal. Tem brinquedo, tem muita coisa boa lá, tem roupa, calçado, ó, tem muita coisa mesmo. Maquiagem. Tem Verdade, tudo um pouco. tem maquiagem, tem muita coisa mesmo. Então agora no final do ano tem Amigo Secreto, tem Natal, tem Mais amigo final de secreto. ano, tem Amigo Secreto, tem Amigo Secreto da igreja, Da empresa. da empresa, Da família. da família, Da família. Dos amigos. dos amigos, tem de tudo. Então acompanhe eles lá no Instagram que tenho certeza que vocês vão gostar. E lembrando que os inscritos, é só tirar um print, chegar lá ou mostrar que é inscrito que tem 5% de desconto em todas as compras lá. Aí. Eles enviam para todo o Brasil também. E as compras acima de R$100 aqui em Chapecó, a entrega também é por conta deles. Ô, glória. É Aí, ó. só vantagem. Mas, meu Deus. Quero aqui cumprimentar vocês também com a paz do Senhor. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Se sintam em casa, se sintam bem aí. E aqui é um bate-papo diferente, né? Hoje, claro, sem dúvidas, quem vai tirar nossas dúvidas aqui é o irmão Michael, né? Que já faz parte da nossa equipe aí, que conhece um pouquinho da Bíblia só. Nosso teólogo. Né? É, então ele vai nos ajudar nessa caminhada, nesse entendimento. E vai ser um bate-papo bacana, né? A gente vai falar um pouco do Natal, da onde surgiu, por que essa data. É para que você entenda um pouquinho mais, né? O que a gente tem que fazer, né? Algumas orientações também, né? Para nós e que você, claro, entenda o real significado disso. Amém? Maicon, mais uma vez, seja bem-vindo. Nem sei se dá pra falar seja bem-vindo, ele já é de casa Né? também, né? Nem precisa apresentar Tá em mais. casa. ó. Eu sou da casa. Obrigado, Michael. Já sou da casa. Muito obrigado, meninos. É sempre um prazer nós estarmos aqui. Somos da equipe, então agora vai ser mais... Né? vou Frequente estar aí, ó. mais frequente aqui, batendo ponto. Amém. Mas graças a Deus, essa é um especial muito bacana, Natal. Falar um pouquinho sobre aí o nascimento de Jesus, enfim, algumas dúvidas que pode surgir a respeito dessa data, feriado, chocolate, enfim. Meio Luzes, né? pouco bom, né? O chocolatinho, né? É, mas, Presente. mas é lógico que sempre com um olhar bíblico, aonde surgiu, se realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, enfim. Vamos aí estar ajudando no que puder. Deixa eu começar já. Papai Noel não existe. Tire as crianças da sala. Vou ter que fazer um Começar corte. metendo o pé na porta. Vou ter que fazer um corte nisso. Primeiro. Mas vamos Vai lá. lá então, Michael. Maicon, vamos iniciar como a gente estava conversando antes, né? Acho que nós vamos iniciar lá do nascimento de Jesus, né? Sim. O que aconteceu e realmente o real significado disso, não da data em específico, mas sim o do geral aí. Então, Isso. sinta-se à vontade. Bem, primeiro nós temos que olhar para o nosso calendário e entender que Jesus, o homem, Jesus pessoa, nasceu antes de Cristo. É meio estranho, mas realmente é isso que acontece. Se nós formos olhar para o nosso calendário que nós usamos hoje, ele tem um erro aí de em torno de 4 a 6 anos. Erro de cálculo mesmo. Ah, e por que não arruma? Porque pensa na dor de Meu cabeça. Deus, vai dar uma... Na dor de cabeça. Desculpa que a minha voz tá tranquilo. bem zoada hoje. Né? Realmente, a minha voz hoje tá bem zoada. Então vamos lá. O calendário ele tem esse erro, Dionísio Pequeno, amando de um papa, eu não vou ficar citando o nome. O importante é saber que foi Dionísio Pequeno. Uhum. Ele calculou aí o nosso calendário a partir do quê? A partir da fundação de Roma. Então ele vem calculando, pegando datas específicas e ele colocou o nascimento de Jesus como antes e depois de Cristo, que é o que nós temos hoje nos nossos livros históricos, Sim. principalmente aqui no Ocidente. Ele colocou ali o nascimento de Jesus, então ele colocou o ano 1. Só que ele não levou em conta, por exemplo, a morte de Herodes. Porque a morte de Herodes, ele tem ali uma data específica e é aproximadamente 2 anos antes do nascimento de Cristo. Então, antes do ano 1. Então, o que é certo nós falarmos
é que Jesus nasceu cerca do ano 3 ou ano 4 antes de Cristo. Jesus ele não morre ali no ano 33, né? Ele vai ser morto e ressuscitar ali em torno do ano 29, 30 depois de Cristo. Então, essa é a contagem correta. Então, primeiramente, a gente tem que entender isso. Jesus nasceu antes de Cristo. Esse calendário nosso, como eu já falei, ele não foi mudado, porque imagina a dor de cabeça que é. Então, deixa do jeito que tá. Segue o baile. Você tá ali, tá? Fechou. Se tá aí, tá dando certo, fechou. Deu certo hoje? Vamos mexer pra aqui, né? Sim. Então, essa é o primeiro ponto que a gente tem que partir para a gente entender sobre a questão do nascimento de Cristo. Outra coisa muito importante. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é uma data festiva, comemorativa, que representa, é uma representação do nascimento de Jesus. Porque aqui a gente estava conversando um pouco antes nos bastidores, não faz nenhum sentido ser dia 25 de dezembro, porque quando nós olhamos para a região onde Jesus nasceu, o nosso mês de dezembro é inverno para eles. Então, Lucas vai relatar ali sobre os pastores que estavam à noite cuidando das ovelhas ali na região. Então, primeiramente, é um mês de muita chuva, o nosso mês de dezembro para eles. É um mês de muita chuva e um mês de muito frio. Então, não tem pastor que estava sobre as colinas ali cuidando de ninguém. É tudo guardadinho mesmo. Outra coisa que nós também precisamos entender quando nós olhamos para Roma, ele tinha um ciclo de censos, ou seja, o que é um censo? É a mesma coisa que o IBGE faz hoje, né? Aquela contagem, eu não vou me lembrar se é de ano em ano ou é uma vez a cada 2 anos, 3 anos, enfim, é essa contagem de pessoas. Roma, ela tinha essa contagem no Império de 14 em 14 anos. Então, Jesus, esse censo que Jesus... Por que Jesus nasceu em Belém? Porque ali os pais dele, José no caso, ele era natural de Belém, então ele tinha que ir para a cidade onde ele nasceu. E é por isso que Maria ali vai junto, enfim. E aí é aonde tem ali a contabilidade. É mais ou menos o voto nosso hoje. A gente tem que ir... Ou justifica ou tem que ir para a cidade. Mais ou menos isso. Então, José teve que ir ali para Belém. E o que também descarta o mês de dezembro, justamente pela questão do frio, né? E ele se direciona ali. Então, essa contagem, ela aconteceu por volta aí do ano 8 a.C. Então, ele tem aí um período entre esses 8 e os 3 anos. Então, a data mais correta de nós estarmos realmente colocando o nascimento de Jesus é o ano 3 ou 4 a.C. São só alguns dados mais específicos, enfim. Mas isso é mais para quem quer se aprofundar um pouco em história. Então, por que do 25 de dezembro? Então, isso que é importante a gente entender. Novamente eu falo, é impossível nós, com dados bíblicos ou históricos, que tem menos que os bíblicos, a gente definir uma data. Então, novamente, eu vou repetir. O dia 25 é uma data que foi escolhida, não aleatoriamente, mas é uma data escolhida para ter essa finalidade. 25 de dezembro, ela simboliza o nascimento de Jesus. Então, a data 25 de dezembro, ela foi já implantada desde o ano 525 depois de Cristo. Então, o Natal não é algo moderno, aqui é modernidade. Ele já vem aí há mais de um milênio, com a data dia 25 de 1 milênio e meio. Então, bastante, muito tempo. Daqui a 2 anos completaria 1.500 anos dessa data. Então, já... É meio ruim de mudar também. Não muda. Então, mas por que eu vejo muito o quê? Vamos abrir um parênteses aqui.
Dificilmente eles mudariam porque a data ela se tornou uma data comercial, né? Isso Tem nessa muito lógica. isso. Então tem muito o quê? Tem muito merchan, tem muita venda, muito comércio em cima do quê? Da marca Papai Noel e a marca Natal. É, E claro, eu não vou ficar citando outras marcas que estão por trás, né? sim. Mas a marca, o merchan, toda ali a questão de comércio e compra, vendas, enfim, tem atrás do Natal, virou algo, um Já é uma fenômeno coisa mundial. mundial, né? Não é só um. Então não é a questão. E por que é mais vantajoso? Porque qual é a cultura do Natal que quando você olha para a televisão, a nevezinha caindo, o 25 está relacionado ao quê? A cultura norte-americana, principalmente, Uhum. né? Natal, inverno, para nós é estranho, Natal aqui É. tá 40 graus, E lá tá é, nevando. lá tá nevando. Então aqui, se fosse um Papai Noel da nossa cultura, teria Não, que ser um Papai Noel de regata, não, né? não Na todo praia. na praia, Regata não e sunga, todo né? sungão. Então, a data 25 de dezembro, a Igreja Católica ela fixou em 525 antes de Cristo, desculpa, depois de Cristo, justamente ali já para coincidir com algumas datas que já vinham, já era de costume. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é mais uma expressão teológica. Então, o 25 de dezembro foi escolhido justamente no Oriente para coincidir com festas pagãs Uhum. que tinha ali na região. Então, na região do Oriente e na região de Roma. Então, essa é a Igreja Católica realmente pegou essas datas festivas e colocou no dia 25 de dezembro. Isso em 525 depois de Cristo. Então, novamente, daqui a 2 anos, faz 1.500 anos que estamos comemorando o Natal nessa data. Então, é bastante tempo. É. Uhum. Sim, ó, o Papa, quem foi que colocou? Foi o Papa João Paulo I, que oficializou essa comemoração. Outra coisa, por exemplo, cristãos do Oriente, eles não aceitam essa data de dia 25 de dezembro. Cristãos do Oriente, eles comemoram a data no 6 de janeiro. Mas dia 25 para o dia 6, enfim, Muda um pouco. Não, e não é questão só de que muda, né? A questão é o simbolismo que iniciou lá atrás, entendeu? Então eles não concordam com aquela. Vamos usar aqui, Data. para mim não ter que citar qual é a festa que tinha, eles não concordam com a base que tinha ali antes, que iniciou a festa que tinha antes do Natal. Eles falam, não, então a gente não vai pegar para não ter ligação com aquela festa, Vamos fazer a nossa. vamos fazer a nossa data aqui, dia 6. Isso é lá, por exemplo, os cristãos armênios, né? Os armênios, eles comemoram no dia 6. Então, eles não comemoram no dia 25. Então, nem todo Natal no mundo é dia 25, né? Olha aí, ó. E Maicon, indo para a questão do nascimento, tem data que a gente consegue chegar aproximado ou nada? Tem. Não É, dia tipo, específico, isso, mas não mês sim. específico, né? Mas Então, por isso que eu falo, é quase nulo. Eu não vou falar que não 100%, 99,9999. só pra, né? Porque com bom senso, né? Uhum. É praticamente nulo que Jesus nasceu no mês de dezembro. Por quê? É inverno lá na região. Outra coisa também, no hemisfério norte, essa questão do inverno, tem questão de muito frio. Então, Lucas 2:8 ali vai falar dos pastores cuidando das ovelhas. E eles estavam aonde que eles estavam cuidando das ovelhas? No ar livre. No ar livre, meu filho, você não cuida ovelha No frio, no frio. neve. Neve e chuva, muita chuva, realmente, é muita chuva. Então, essa é uma data, uma cena bem típica do quê? Então, só essa primeira simbologia, esse de pastor cuidando de ovelhas, ali, cuidando dos rebanhos, no ar livre, nas colinas da Judéia, já tem como mais ou menos a gente estipular Um um mês. mês.
Não, uma data, novamente. Eu não vou colocar Jesus nasceu no dia 15 de setembro. Não. Isso é coisa que é impossível, né? Mas o que que a gente pode olhar, então, biblicamente falando? A gente pode olhar para Jesus, esse fator de Lucas 2,8, dos pastores cuidando. Também a gente pode olhar algumas coisas que o próprio evangelista Lucas ele vai falar a respeito não do nascimento de Jesus, mas do nascimento de outra pessoa, de João Batista. Por quê? Porque João Batista e Jesus eles têm aproximadamente 6 meses de diferença, a idade um do outro. A Bíblia vai falar o quê em Lucas? Que quando Maria engravidou, a mãe de João Batista ela já estava o quê? Ela já estava de 6 meses de gestação. Então é matemática simples, entendeu? Uhum. Então, outra coisa que a gente vai lá. Primeira coisa, aí a gente precisa saber quando foi que a mãe de João Batista engravidou. O anjo vai falar com Zacarias, o pai de João Batista, ele vai falar ali em torno do mês. Deixa eu achar aqui rapidinho no meu artigo. Ele vai falar no mês de Abias. O mês de Abias, a gente precisa lembrar que Israel ele não segue ali, o nosso calendário. Israel, lógico, naquela época nem existia o Sim. nosso calendário, não é? Mas ele seguia ali um calendário, tinha o calendário religioso e o calendário cívico. O mês de Abias seria aproximadamente aí em torno do mês de julho, em torno disso. Então, desculpa, em torno do mês de março e abril, não mês de junho. Então, quando é que nós vamos estender isso? Quando você vai fazer, eu não vou poder, é muito chato eu ficar explicando de mês por mês. Eu vou resumir isso. Quando a gente faz os cálculos ali da idade quando o anjo fala com o pai de João Batista, aí quando Maria chega até a casa ali da mãe de João Batista, ela vai falar o quê? Que ela está, a mãe de a Isabel, no caso, ela vai falar o quê? Que ela estava gestante já há 6 meses. Então, no momento em que Maria engravida, ali aproximadamente 6 meses de idade, em torno disso, de João Batista. Então, João Batista nasce depois de 6 meses que João Batista nasceu. Acho que eu estou fazendo quase uma salada de fruta aqui. Não, mas dá. Mas depois de 6 meses depois que João Batista nasceu, Jesus nasce. Sim. Então, calculando a partir do momento que o anjo fala ali com Zacarias, que ele seria pai, que Isabel ia gerar, e etc, etc. Então, Zacarias ele estava servindo no templo nesse turno de Abias, que é um mês específico. E quando a gente vai calcular, que aí a gente demora um pouquinho para calcular, mas enfim, nós vamos cair aproximadamente entre o mês de setembro e outubro, sem data específica. Outras pessoas, eles vão calcular, não levando em consideração isso que eu acabei de falar sobre João Batista, em torno do mês de dezembro e janeiro. Mas Possibilidade pouca, é né? muito pouco, principalmente por questão do clima e as características ali que Lucas vai dar, porque Lucas realmente. Deixa eu tomar um golinho de água. O que que Lucas faz? Lucas ele não sai escutando burburinhos, escutou daqui, Não, Lucas ele vai atrás das fontes. É interessante a gente ver que tem algumas passagens a respeito de Jesus, a respeito de João Batista, algumas coisas específicas no Evangelho de Lucas que você não, mesmo ele sendo um evangelho sinóptico, você não encontra nos outros evangelhos, que é algo específico de que quando você vai estudar, é somente uma pessoa que conversou com a testemunha ocular, que passou por aquilo. Então, Lucas ele tem um papel de historiador que os outros não tiveram. Apesar que sim, ele provavelmente ele usou o Evangelho de Marcos para se basear em algumas coisas, só que ele vai atrás, possivelmente ele vai atrás mesmo ali como um escavador, um historiador que vai atrás da história, entendeu? Sim. Então, possivelmente, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas tem muitos teólogos que diz que Lucas conheceu a própria Maria, mãe de Jesus, para ter alguns relatos, por exemplo, esse relato de Lucas
aqui do nascimento e de Isabel, enfim, possivelmente foi essa vertente de Lucas ter ido pesquisar. E aí é por isso que a gente consegue, é uma fonte muito confiável. Outra fonte muito confiável, aí sai totalmente da questão de Jesus, mas a questão ali do livro de Atos dos Apóstolos, esse foco que Lucas tem de historiador, de pesquisa, de informação geográfica, de ir atrás, a gente vê isso também no livro de Atos. Ele vai citar regiões que até pouco tempo as pessoas falam, não, Lucas, nunca existiu isso daqui, hoje a arqueologia, Comprova. ela comprova, não, da forma como Lucas escreveu ali no livro de Atos, realmente é isso. Então, Lucas, ele tem esse olhar criterioso, ele vai atrás de alguns detalhes e que, infelizmente, ele não escreveu todos os detalhes, mas poderia ter escrito, para nós seria uma benção, mas ele escreveu algumas coisas que hoje, para nós, realmente... Então, voltando ali à pergunta, Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. No meu entendimento, ele nasceu entre os meses de setembro e outubro. Ah, mas e aí por que não comemoram o Natal nesses meses? Pega clima na América, o clima nos Estados Unidos, no mês de setembro e outubro, não tem neve, não é bonitinho Não é igual aquela aqui. coisinha. Todos os filmes tem neve, né? Agora... É porque realmente Todos, o Natal lá é neve, ó, porque no hemisfério sul do globo, hemisfério sul ali, Brasil, abaixo da linha do Equador, no mês de dezembro, enfim, novembro, dezembro, janeiro, calor. até março, por aí é calor, é verão. É. Hemisférios norte é inverno, O sol fica neve. tudo pra nós. Um sol para cada um. É. Né? Mas é isso que a gente. E aí é aquela questão comercial por trás. Bem O forte, Papai né, cara? Noel não seria tão bonitinho de sunga, entendeu? Não, As crianças Eu acho que não venderia tanto. acho que não ia dar boa, né? Não ia dar boa. Então, seria. Então, a gente sabe que tem toda uma campanha de marketing por trás da figura do Papai Noel. Sim. É isso que a gente precisa ter esse relacionamento. Mas ele partiu dessa festa que tu falou, porque ou desde lá do começo era só uma festa pagã, e dali um tempo, e depois de um tempo que surgiu a figura Papai Noel para representar talvez essa festa? Não, em quem que é baseado o Papai Noel? O Papai Noel hoje ele é baseado, claro que toda a questão do comércio que tem, Sim. mas ele foi baseado em cima de um santo católico, o São Nicolau, que até alguns desenhinhos, enfim, algumas coisas, até ele é chamado de São Nicolau, mas isso os desenhos raiz, lá de 1900 e antigamente, entendeu? Nem sei se 1900, mas Ah, bem já vai bem mais. antigo, é São Nicolau. Eu não vou entrar em detalhes quem Sim, foi sim. São Nicolau, eu não vou. Pesquisa aí. Quem Quem tá tem- mais curioso, quem estiver mais curioso, Quem tem interesse. deixa nas perguntas aí, daí vamos fazer. comenta, que aí a gente responde. Por que que eu não vou entrar em mais detalhes? Porque, como eu falei, a base vem de uma festa pagã e aí gera aquele atrito católico. Não sei. Então, tá é errado, melhor. tá certo. Né? É melhor eu me atenha em fatos históricos, 525 depois de Cristo, São Nicolau. Aí, o que São Nicolau fazia ou não fazia, o Pinheirinho de Natal, não, isso não convém. O importante é a gente entender o quê? Jesus não nasceu dia 25, mas sim, comemore o dia 25 como algo bacana, algo bom. Por quê? Porque é o nascimento de Jesus. Deixa eu colocar o meu celular aqui no silencioso, porque senão cada pouco vai ficar. Aí é chato. Então, é nesse sentido mesmo. Então, se realmente quiserem falar a respeito do Santo São Nicolau, não tem muito. Ele é ali da cidade de Mira. É logo ali. Entendeu? É, Logo já aqui à esquina, aqui à É esquerda. logo ali. Ele é um É. santo católico ali do século IV. Só para resumir, então. Ele é um santo católico do século IV, que a Igreja Católica, se é um santo católico, tem que ser daquela Igreja Né? Católica. Aí forçou a amizade. E a Igreja Católica pegou aonde que é Mira? É logo ali.
ali na região da Turquia, atual Turquia, tá? A Pertinho. Igreja Católica adotou esses. Ele é um bispo ali, enfim, um bispo católico do século IV, onde a Igreja adotou essa figura do São Nicolau, ou Santo, enfim, São Nicolau. Aí o que as igrejas cristãs protestantes, algumas igrejas protestantes não comemoram, algumas igrejas não comemoram, algumas seitas, que eu não vou entrar em detalhe o que é seita, mas enfim, algumas seitas nem mesmo comemoram o Natal, eles não entendem como o nascimento de Jesus, que eles ligam totalmente a essa figura de festa pagã. Sim. E eles, na verdade, a minha visão sobre isso é que eles acabam perdendo uma oportunidade muito linda do quê? De olhar e lembrar do nascimento de alguém que não foi algo natural, foi uma ação de Deus para agir na salvação humana, mas é aquela coisa, se ele não nasce, ele não tem como morrer e ressuscitar. É. Então, é melhor ter uma data do que não ter nenhuma. É isso. Entendeu? É. É melhor ter uma data do que Comemorado que comemorar, porque por mais que hoje tenha essa questão do comércio, alguém vai ouvir falar. Claro que hoje está muito distorcido. O Natal é o quê? É Papai Noel, presente. é presente, Tem, é chocolate, é... Não, mas o que é o Natal? É nascimento de Cristo, entendeu? Eu acho que no fundo todo mundo sabe, né? Tipo, tu for pedir realmente, assim, todo mundo reconhece, todo mundo é muito, né? Mas assim, no geral, todo mundo reconhece o que Mas, realmente é o Natal, né? Em mas si. Mas o uma grande problema é o parte. quê? É que tem famílias não ligadas à cultura cristã, à religião cristã, na verdade. O bom seria que fosse a cultura mesmo. É o quê? É que eles realmente não comemoram o Natal, eles não ensinam os seus filhos, eles preferem ficar o quê? Realmente com a figura do Papai Noel Certa até idade, né? certo período, enfim, e eles desligam totalmente da questão de Jesus. A mesma Uhum. coisa, lógico que agora eu não vou falar de Páscoa, mas é a mesma É, coisa é, Páscoa, entendeu? do coelhinho. É o coelho, o que tem a ver o coelho com a morte de Cristo? Tem nada a ver. Ainda mais que ele coloca o chocolate. Então, o Natal é uma Brincando. festa, é uma data festiva? Totalmente. Festiva para quem não quer comemorar em relação ao nascimento de Jesus, tá no direito, Sim. escolha dele. E quem quer comemorar, é entender que o maior presente que a gente poderia ter recebido foi Jesus. Então, Isaías já vinha profetizando, na verdade, todos os profetas vinham falando a respeito disso. Todos não, todos que eu digo, um apanhado geral. A Escritura vinha falando de Jesus, vinha falando do nascimento, vinha falando do nascimento. Até que Isaías vem, em torno de 750 anos, a 650 anos antes de Cristo, ele vem, descortina as profecias de Isaías, é fantástico. Ele é chamado de profeta messiânico na Advarde. Ele vai profetizar sobre o nascimento, vai profetizar a respeito de coisas assim fantásticas. Vai falar da Virgem, naquela época, hoje é praticamente, novamente eu não vou falar que é impossível, mas é praticamente impossível. É porque hoje tem toda a questão de inseminação artificial, que não precisa Sim. furar o ímen, romper o ímen da mulher, mas não é o nascimento. Mas vamos olhar para a época de Jesus, enfim. Impossível. Uhum. Loucura. Uma virgem dá à Exato. luz. Profeta Isaías, tu tá louco? Bateu a cabeça, sei lá. Entendeu? Como é que uma virgem vai dar à luz? Não dá. Essa é a questão. Uma virgem não dá luz. Só que o que que é isso? Isso é milagre. Né? Só que na Bíblia o que que acontece? A gente vai observar que tem estéreis dando à luz, que é a intervenção de Deus. Então o próprio Deus vai usar o quê? Não tem semente do homem, é da semente da mulher. Essa profecia que Isaías vai falar a respeito de Jesus, a gente está quase saindo da questão do Natal, mas Não, tá na ah, linha. tá na linha. Essa profecia de Jesus nascendo de uma virgem
A gente tem que olhar lá para Gênesis 13:15, que Deus, ele vai olhar para Eva e vai dizer, olha, da sua semente, ou seja, não é da semente de vocês dois. Por que semente? Quando a gente olha traduz a palavra semente, vai para o original dela, semente é sêmen. É isso que é o significado dela. Semente é sêmen. Então, não teria do sêmen masculino, apenas a semente, que hoje nós chamamos de óvulo, mas naquela época não tinha distinção nenhuma. Né? Uhum. Não vou falar do morcego. O bacana vai puxando. Não dá para falar do morcego aqui, não. Por que a semente da mulher também é chamada de semente, não óvulo? E é da questão do morcego, que a gente vai comentar em um outro vídeo, que vai ter um cardzinho provavelmente em algum canto dessa tela, se os manos colocar. Sim. Então, o que acontece? Na época tinha um entendimento do quê? Só para mim não deixar novato. Por exemplo, voava, era pássaro. Tava na água, era peixe. Então, baleia, a gente sabe que não é simplesmente um peixe, é um mamífero, golfinho é um mamífero, morcego é um mamífero, não é uma ave, não é um pássaro. Então, na época, a Bíblia classificou morcego como um pássaro. E aí as pessoas dizem, não, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada porque Deus falou da semente da mulher. Mulher não tem sêmen, mulher tem óvulo. É questão de... É quase uma ignorância falar isso. Mas é questão de como era a época, o entendimento que eles tinham na época. Então, Deus, ele é Deus profetizando, entendeu? Aqui é Deus, Deus, não tem um intermediário, assim te diz o Senhor. Eu te digo de mim mesmo. Deu para entender o grau de profecia daqui? Não tem um intermediário não é um anjo, é o próprio Deus olhando para Eva e dizendo... Assim te diz, eu te digo, assim te diz de mim mesmo, é mais ou menos isso. É mais ou menos. Então é um grau de profecia que não tem um intermediário. É o próprio Deus olhando para Eva e vai dizer: olha, da sua semente vai nascer um que vai pisar. Aí tem toda a questão: vai pisar sobre a cabeça da serpente, ela lhe ferrar o calcanhar e você vai ferrar a cabeça dela, mais ou menos na minha tradução. Tradução Michael. Na tradução Michael. Então, essa profecia, você vai ver que ela vai ficar ecoando, ela vai ficar jogada ao tempo, jogada em uma linha, por um período gigantesco de tempo. Por quê? Porque não tem outra ligação, que eu digo ligação direta com Deus falando, olha, somente a mulher vai gerar. Aí Isaías vem, depois de um período muito longo da história, e ele vai falar da semente de uma virgem, ou seja, da virgem vai nascer uma pessoa. Então, como eu já falei, virgem não concebe. Ela não tem como nascer de uma virgem. Mas por intervenção divina, Jesus nasce da virgem. Aí você olha um pouquinho mais adiante do nascimento de Jesus, você vê realmente Jesus olhando para Maria e o próprio Jesus. Porque outra coisa que é interessante a gente olhar, que não está totalmente ligada à questão de Natal, mas é essa questão de mulher, da mulher virgem nascer. O próprio Jesus, biblicamente, você não vai encontrar Jesus chamando Maria de mãe. E nem Maria, Jesus de filho. Então, você não encontra essa questão, entendeu? De Jesus olha para Maria e diz, ou ele mesmo chamando ela pelo nome. Parece que Jesus está sendo mal educado nas escrituras, porque ele chama ela em diálogos direto 2 vezes. No caso, quando ele vai fazer o milagre ali da transformação de água em vinho, ele olha para Maria e vai dar, parece uma resposta áspera. O que tenho eu contigo, mulher? Parece mal educado, né? Só nasceu de mim, viado. Dá uma chinelada já. Entendeu? O que tenho eu contigo, mulher. E na cruz, Jesus vai olhar e vai dizer: aí está tua mãe, aí está, tipo, para João, mas ele vai se direcionar a ela como mulher, não como mãe, nem como Maria. Mulher. Por quê? Porque Jesus ele está cumprindo exatamente a profecia de Gênesis 13:15, a primeira profecia bíblica. Gênesis 13:15 é a primeira profecia da Bíblia.
E qual é a profecia da Bíblia? Jesus está dizendo Maria, mãe, minha mãe. Eu não estou dizendo que Jesus não chamava ela de mãe no Sim. particular, ou de Maria, ou tinha um sinal mais afetuoso com ela. Não. É porque aqui publicamente ele está declarando: você é aquela mulher que foi profetizada em Gênesis 3:15. Uhum. Da semente da mulher. Ou seja, Maria, tu é a mulher que nasceu a semente, entendeu? Então é isso que é o Natal. Então precisava precisava cumprir algumas coisas para que Jesus nascesse. Jesus nasceu não no dia 25, novamente eu acho que já repetiu umas 15 vezes, mas não custa repetir ela de novo. Jesus não nasce no dia 25, mas em um dia aproximadamente entre o mês de setembro, outubro, justamente porque aí, biblicamente falando, encaixa com o clima, que é o mês justamente que os pastores estão ali no campo, lá no Sim. céu aberto. Nasce, ele é os meses, claro que quando eu falo mês de setembro, outubro, é o nosso calendário, mas bate aproximadamente com o calendário calculado a partir ali do mês que o anjo fala com Zacarias. Que é os 6 Então, meses, né? isso. E aí você vai, pega os calendários ali e vai calculando, calculando, tu vai chegar entre o mês de outubro e o mês Setembro, de outubro. setembro, outubro, isso. Setembro, outubro. Cara, que loucura. Cara. É, né? Não, porque realmente é aquela coisa que a gente fala, a Bíblia ela tem muita coisa, se a pessoa se não tem o teólogo mesmo para ir se aprofundar, né, se perde muita coisa. Uhum. Sim. Se Porque perde não, tipo bastante. assim, tu não vai, porque se for para pensar, né, cara, tu lê alguns textos ali isoladamente, tu não. Ah, vamos usar o exemplo, 6 meses de diferença, mas tá, e por que que ele tá citando isso, né, o tempo? Então, tipo assim, é que nem aquela coisa que a gente fala, né, fala não, é que a Bíblia vai se completando, e tudo tem ali um propósito, tem uma história para que tenha início e fim, né, Sim. tudo você Nada consegue tá Por ali ali fora exemplo, fechando, né? sim. Por exemplo, se você pegar o mês de dezembro, eu não fiquei citando, eu citei um mês que é o mês de Abias, mas, por exemplo, se você quiser ir dar um Google aí, mês correspondente, sei lá, mês correspondente do calendário judaico com o calendário greco-romano, gregoriano, enfim. O mês, para mim tirar o serviço de quem vai escutar, o mês de Kislev, nome estranho. Kislev, né? Kislev. É o mês de Kislev do calendário judaico, ele corresponde exatamente ao mês de dezembro nosso. E aí, por exemplo, se você for em Jeremias 30, eu tenho uma colinha aqui. Jeremias 36, 22, Esdras 10 e 9, Zacarias 7, 1, é um calendário com muito frio, esse período do mês de Kislev, um calendário de frio e muita chuva. Então, realmente, não faz sentido nenhum ter pastor nas colinas, apacentando não, cuidando das ovelhas, porque à noite é brutal ali o clima, principalmente no inverno. Então não faz sentido. Por quê? Porque provavelmente morre pastor de frio e morre as ovelhas de frio. Então não Acho que não iam faz. sair, né? Não, Eu não é acho nem que a questão de não morrer, mas não tem sentido nenhum. tá de boa, né? Esse período realmente elas estão no aprisco ali. Aí a gente pode entender o quê? Que elas estão recolhidas, Sim, Sim. as ovelhas recolhidas. Uhum. Não, pois é. Pois é, mas com questão assim, eu vejo de um tempo pra cá, assim, a igreja tá. Antes tinha um certo. Tipo, dia 25 era falada. Enfim, nascimento de Jesus tal. Só que não era muito falado na igreja. Era falado, mas pouco, na verdade, assim, sabe? sim. E eu vejo, assim, que é uma oportunidade de evangelismo Uhum. para pessoa entender o real significado do Natal. E eu vejo que a igreja hoje tá, sabe, tem cantata, tem coisa, tipo, diferente que levam as Sim. pessoas até lá. Igual na Páscoa que teve ali, nós participamos do teatro. É. E foi um teatro, assim, que teve muitas pessoas também de fora da igreja que, cara, não tem como não ver aquilo lá e, sabe, tipo, sentir e ver. Eu acho muito legal o que a igreja hoje está fazendo.
fazendo o teatro ali da Páscoa, cantata também, enfim, do Natal. Eu acho muito legal isso mesmo que Sim. hoje está sendo feito. E graças à tecnologia também, tudo, né? É. Que antes não tinha muito, né? É isso, é verdade. A tecnologia, ela tem adiantado a vida de muita coisa. Principalmente quando tu olha para a Bíblia, a tecnologia tem adiantado questões fundamentais, principalmente em questão de tradução. Sim, Ela tem auxiliado a própria arqueologia, porque a gente fala arqueologia bíblica, é meio estranho, porque realmente eu não vou falar que não exista uma matéria de arqueologia bíblica, ou seja, de olhar para a Bíblia, com a Bíblia especificamente, e cavocar. Cavocar que eu digo é ir pesquisar. Existe a matéria de arqueologia e alguns eles direcionam para esse sentido. Por exemplo, eu posso citar aqui um doutor fantástico em relação, que é um arqueólogo e ele é formado em arqueologia bíblica, o Rodrigo Silva. Uhum. Então, o Rodrigo Silva, se não me engano, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uhum. E ele, se o pessoal que quiser dar uma olhada, ele é uma pessoa fantástica. E ele tem muito mais dados, isso é lógico, do Sim, que eu. é legal escutar ele, cara. Ele é muito É o inteligente. E ele mostra, ele tem algumas coisas que ele analisa, porque daí ele está na área da pesquisa, e ele mostra como a tecnologia ela tem sido fantástica ali para conseguir desvendar alguns desafios que antes eles não conseguiam. Por exemplo, o rei Davi. O nome do rei Davi já tinha sido achado. Eu não vou ficar citando data, mas eu vou dar um contexto. Um pesquisador muito famoso achou o nome do rei, o nome Davi Ben Davi, enfim, não vou ficar falando o hebraico porque eu nem sei, então Davi Deixa lá. Ben, Davi Quem Ben sabe os alguma coisa. próximos anos Isso, aí, quem né? sabe daqui uns 6, 7 meses, 8 meses Chegar eu chego lá, arranhando já. eu chego lá. Credo. Chega falando só em hebraico. Daqui um tempinho eu chego lá, tô Tá. salivando porque o negócio é. Eita, Glória. Tem que ensinar nós também, né? Fizemos um hebraico daí, total. Mas são 5 anos de. Coloca só a É. tradução daí. Só a tradução. Só vai ter que Só- colocar a legenda ali, porque eu não Coloca vou mais só. falar em. Não, só vou ler em hebraico. Já não- era, né? Já é. O Michael vai andar só com o outro do lado ali. Só não, ele disse isso. É brincadeira à parte. Eu agora esqueci o que eu ia falar. Perdeu, ó. Muito bom. Perdi o rumo. E olha que eu não tenho TDAH. E aí, Você Júnior? falou do nome do Davi. Isso. Davi. Que esse pesquisador, ele é um pesquisador muito famoso dentro da academia, e ele traduziu um tablet com o nome de Davi, falando em relação ao reino de Israel. E eles escorraçaram ele. Não, impossível, não sei o quê, porque na visão da crítica, Davi é algo mitológico, não existia. Passou alguns anos, a tecnologia foi desenvolvida e esse professor ele foi tipo, praticamente escorraçado. Aí, através da tecnologia, bateu o carrinho e diz, não, o que o professor falando e tal, que eu acho, se eu não me engano, já é até falecido, quando a tecnologia conseguiu confirmar realmente a leitura dele num tablet, num negócio de argila ali, Caramba. e realmente está falando do rei Davi. Então, ou seja, é uma fonte extra histórica que a tecnologia adiantou. E isso para o Natal também, como estava falando, não só para a questão de apresentações, Sim. enfim, mas é muito, se não usar, realmente a gente está perdendo uma ferramenta fantástica. Muito, né? É o que a gente fala aqui, né? Na verdade, hoje a gente tá com essa meta aí de 500 inscritos no canal e parece pouco, só que se você for parar pra pensar a quantidade pra você juntar, hoje Colocar a gente essa tem galera média... num lugar, né? Vamos colocar ali um vídeo de 300 visualizações pra Sim. você falar de algo específico, pra você juntar 300 pessoas, cara. Uhum. Tu tem que, sei lá, falar algum nome muito legal ali pra você juntar essa quantidade, né? Sim. E a gente consegue utilizar a tecnologia, internet, câmera e tudo mais e atingir esse público que é um número, pra mim, é um número Cara, eu fantástico, também. cara, porque, sei né? lá,
Tem vídeo ali que tem 3, 4 mil visualizações. E Sim. pra É, o você do- juntar 4 mil O do pessoas. Wagner tá quase em 4.000. Pois é, Isso então, a gente, né, graças a Deus a gente consegue atingir, consegue. A gente tem poucos testemunhos, digamos assim, né, daqui, através do canal, mas esses mais próximos a gente escuta o pessoal falar, né? Aham. Não, tirou minhas dúvidas até na própria igreja. Cara, ó, isso vocês falaram lá, eu tinha dúvida disso, daquilo, né? Então a gente, graças a Deus, a gente consegue. Eu acho que é, e porque tem esse propósito também, né, de Deus, que Deus colocou, que Sim. Deus está fazendo, então, justamente para nós. E não é fácil. Não. A gente passa por um. Vontade de chorar em hebraico, né? Não é nem em alemão. Vai ensinar nós a enxergar. Não sei como é isso, mas Vai aprender, Marco. vou aprender, vou aprender. Acho que chorar é mais fácil. Isso aí. Cara, mas é realmente, né? É um assunto em que a gente tem dúvidas, né? A gente Sim. faz algumas brincadeiras e massa os memes que tem também, né? Fala de presente, daí Jesus do lado assim, tá. Aniversariante sou eu. Tipo, daí a gente dá risada e Me tudo, deu mas presente. que nem eu falei, acho que lá no começo, cara, é uma coisa assim que, vamos colocar, pra não dar 100% que nem o Mike, é 99,9999, que o real sentido todo mundo sabe. Sim. Né? É uma coisa que querendo ou não também, esse final do ano junta Natal e tudo mais, é um momento que a pessoa fica mais sensível, parece, sabe, refletindo no que Sim. passou, né? Parece que o ambiente espiritual, assim, ele fica mais sensível, né? E não é como os outros meses, cara, na metade do ano, você não para pensar em nada. A tua vida é corrida, tu só vai parar para pensar em alguma coisa, para agradecer, para eu lembrar do nascimento é realmente nessa data, Sim. né? A pessoa não para nenhum momento da vida para realmente, não, ele É. nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou, né? E é muito importante isso. E a igreja, graças a Deus, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente não é proibido de fazer nada, de relembrar disso. Então, acho que por isso que a gente tem esse sentimento do Natal um pouco mais profundo, assim, Sim. e poder sentir que realmente ele é uma data em que a pessoa para, fala, tá, o que que eu fiz esse ano? Né? Tipo, nascimento de Jesus. Eu sei lá, é uma coisa que eu sinto também, não sei se vocês, né? Mas é uma data que parece que a pessoa fica mais sensível, assim, espiritualmente falando, né? Tu, sei lá, tu para e pensa, meu Deus, né? É De que tu. nascimento, de É. esperança, é toda essa coisa que Sim. vem. Porque o que que é o mais importante do Natal é entender realmente o nascimento de Jesus. Só que é importante saber que, assim como Jesus nasceu fisicamente, ele está disponível para nascer nos corações de quem o aceitar, Uhum. entendeu? É realmente esse nascimento, esse florescimento, esse vir e você conhecer, você falar de Jesus é uma coisa. Você conhecer e ele literalmente ele nascer em mim ou em você ou em quem vai assistir esse vídeo é diferente. Né? Então, eu posso conhecer, por exemplo, tinha um café muito gostoso aqui que eu não tomei ainda, mas eu vou tomar. O exemplo que eu vou dar para o espectador entender o que é esse nascer de Jesus. Eu, como teólogo, estudioso da Bíblia, eu posso te explicar quem foi Jesus, eu posso falar dos milagres, eu posso falar o que ele pregou, eu posso falar Tudo. tudo. Mesma coisa o café, eu posso falar a cor do café, eu posso falar a sensação a minha sensação pessoal, que é de sentir o gosto do café, eu posso falar se o café está quente ou está frio, posso falar se está amargo ou se está doce, mas a minha experiência eu não vou conseguir explicar qual é o gosto do café, por exemplo. Uhum. Ou seja, a experiência que eu vou passar para o ouvinte, ela é limitada. Então, quando eu falo de Jesus, eu consigo falar de Jesus de forma limitada. Por quê? Porque eu não vou conseguir explicar o gosto, entendeu? Eu não vou conseguir fazer você entender qual é o aroma do Sim. café. Você não vai conseguir sentir ou fazer com que Jesus nasça em você somente de eu explicando, de eu falando. Não.
você precisa provar ele para saber, Exato. entendeu? É quando você morde aquele hamburgão assim, e você, cara, esse hambúrguer aqui, ó, tá com isso, e você consegue descrevê-lo como... Ui, agora deu fome, Jesus. Meu Jesus, valeu. Você consegue descrever, você consegue falar os ingredientes, mas você não consegue transmitir para a pessoa a sensação, o gosto, Uhum. o aroma que tem aquilo ali. Jesus, eu não estou falando que Jesus é a mesma coisa que o hambúrguer ou o Ó, café, pra que a entendeu? gente entenda. Mas a tua experiência a partir do meu ponto de vista, ela é limitada, Sim. porque eu só vou conseguir transmitir Jesus até certo ponto. Sim. De um ponto em diante, do ponto X em diante, não vou colocar matemática aqui, mas do ponto X em diante, a pessoa precisa experimentar, ou seja, você pode olhar para o hambúrguer, você pode dizer, uau, deve ser muito gostoso. Mas para você morder o hambúrguer e dizer, poxa, tem uma baita pimenta aqui, eu não gosto de pimenta. Ou seja, você tem que entender, você tem que morder o hambúrguer para saber sentir o sabor dele. Jesus, você tem que se relacionar com ele. É a mesma coisa, É isso entendeu? que a gente fala, né? Às vezes eu falo também, falo, cara, como que as pessoas não conseguem entender, como que as pessoas não conseguem se firmar, sabe? Sim. É a expressão do Michael, eu acho que a É pessoa que não porque ainda consegue não mordeu, não mordeu, não tá mordeu. olhando Tá só ali, olhando o tá negócio. olhando e ainda não quis sentir, Isso. ainda não provou, né? Ainda não realmente não mergulhou, né? Porque, cara, não tem, e realmente essa coisa tu não consegue explicar, tu não Não. consegue passar. Sabe? É a mesma coisa quando as pessoas pedem ou você para pensar quando você é batizado com o Espírito Santo, que você, né, a primeira vez ali, tu tenta explicar para alguém, tu não consegue, fala, cara, não Não. sei, dá uma explicação meio por cima assim, mas não vai, sabe? Tu não Sim. consegue nem expressar realmente de como que é, o que E se tu aconteceu. falar pra alguém de fora, a pessoa vai falar, cara, tu Tá louco? tá ficando maluco. É, tipo assim, né? Tu vai falar, não, cara, eu tava lá e eu abri minha boca e começou a sair algumas palavras em que eu não tava entendendo e também que eu não estava falando, mas estava, tipo, né? É Cara, uma coisa ruim de um explicar, negócio que Então, que... realmente nesse sentido, realmente, você tem que realmente experimentar. experimentar. Então, para Jesus nascer, como eu falei, eu posso ir detalhadamente e repetir tudo que eu Uhum. falei. Eu posso falar exatamente os meses, Nissan, Tibete e aí por diante. Porque o mês aproximadamente aí do mês de dezembro e janeiro é o mês Tibete. O mês Etanim, que é do calendário judaico, corresponde ao período de setembro ou outubro. Por que setembro e outubro? É 60 dias, um mês? Não. É porque ele corresponde aproximadamente entre o dia 15 de setembro até o dia 15 de Uhum. outubro. Então, eles pegam aproximadamente aí os meses nossos. Então, por Sim. isso, setembro, outubro. Então, eu posso detalhar, eu posso voltar para a Bíblia, eu posso falar ali, por exemplo, para vocês dar uma olhadinha, Lucas 1, capítulo 26, a partir do 36, vocês vão ver toda essa trajetória, Maria, Isabel, gestação, mas realmente para você olhar e você entender, e você pode ler isso na Bíblia, você pode saber, você pode ter informações históricas. Se tivesse uma comprovação secular, Jesus, é lógico que Jesus, Deus nunca precisar disso e nunca vão precisar de uma comprovação histórica Uhum. para, não é isso que eu estou falando. Mas se tivesse, mesmo que tivesse essa comprovação histórica, você só vai saber o que é esse morder o hambúrguer, É a nossa expressão agora. entendeu? De sentir o gosto de ter um relacionamento É. com Jesus, no que? É tendo o que? É você experimentando ele. O problema é que quando tu experimenta Tchau. ele, já era. Entendeu? Você se Vai. entrega e não tem mais volta. Eu costumo dizer, tem gente que gosta de usar a expressão desviado, isso. Não, realmente, se você se entregou para Jesus, meu filho, não existe ex-crente, não existe isso e não. Se você se entregou para Jesus, meu irmão, é coisa que não tem volta, entendeu?
Não É. tem. Eu lembro uma vez que eu tava caminhando pela rua ali, naquela época eu era mais doido que hoje, então eu corri o risco de tomar uns tapas desses usuários. E eu tava com um capuz, tava frio, e ele chegou, tem um negócio ilícito aí pra vender. Eu falei, não, eu não tenho, mas eu tenho um negócio mais forte. Tu quer? Ele já chegou com aquele olho brilhando. Eu falei, Jesus. Rapaz, eu não sabia se ele ia me bater ou não, mas naquela época, como eu falei, adolescente para juventude, 16, 17 anos. Então, naquela época, assim, eu larguei na lata, entendeu? Eu vou te dizer na raiz. O cara Segura vem e já essa. pega a Bíblia do Pá. bolso ali e já. Então, o que que é isso? Realmente, você tem que experimentar. Ele não é uma droga, mas quando você experimenta ele, você não consegue mais abandoná-lo. É a mesma coisa do testemunho, né? Que a gente fala, cara, Isso. pra você realmente é bonito. Você se emociona com o testemunho dos outros. Tem testemunho aí que, cara, tu escuta assim que fica. O Júnior que veio aqui com a Uhum. Sim. Tayla, tá ali. Tailana. Tailane. Cara, o testemunho que ele tem, tipo, dos filhos dele, assim, que Cara, é. verdade. Negócio. Tipo, um médico, resumindo, um médico entrou dentro a filha dele, eu acho que tava pra morrer ou algo. Os dois, na verdade, né? Filho e filho dele. Mas Teve enfim, testemunho assim. alguém, um médico, entrou dentro do quarto, conversou com ele e saiu. Aham. E depois ele foi pedir para as enfermeiras quem que era, e não tem médico aqui, não tem médico aqui. Aí no jaleco tava. É, eu lembro do jaleco, mas eu não lembro que tinha no Tinha, jaleco. tipo, inicial, É, como tinha se fosse inicial. JC. Como- Tipo, algo do tipo assim, sabe? Sim. Remetia. E que ele falou, não, mas no jaleco tava escrito assim, assim. Ela falou, não, não tem. Hoje não tem plantando ninguém, não tem nenhum médico, não sei o que, sabe? É esse Sim. tipo de coisa. Então, assim, testemunha, você escuta, você se emociona, você fica, nossa, sabe? Eu quero viver aquilo ali, Uhum. mas no fundo não é legal. Sim. Porque o testemunho também, ele gera, né, um O amadurecimento, testemunho, ele gera, mas não é suficiente, entendeu? Exato, é isso que eu queria chegar. E quanto mais você vive, e quanto mais você se entrega e Deus corresponde a isso, mais você quer. Porque Sim. quando você. Eu penso assim, né? Porque como eu nasci na igreja, beleza. Eu me batizei, foi o primeiro estágio. Falei, tá, mas tem mais. Cara, daí tu olha aquelas pessoas falando em línguas, orando e, né? Fala, cara, eu quero aquilo ali. Aí tá, beleza, você é batizado. Só, cara, tem outros dons agora. Que eu olho e falo, eu quero aquilo ali. Sabe? É muita coisa que nunca é o suficiente pra Sim. você. E sempre, Deus sempre tem mais pra entregar. Só que vai muito daí a pessoa se entregar, a pessoa Sim. buscar. Porque é que nem, eu acho que o Wellington fala que Deus, ele não, ele é reação, ele não é ação, ele é reação. Então, Reativo. então você tem que buscar pra receber, tem que pedir pra receber, bater pra abrir, né? Toda aquela. Sim, Deus reage dependendo da forma como nós agimos. Isso. Então, cara, e É. quanto mais experiências você tem com Deus, você nunca é suficiente. Então, às vezes as pessoas não gostam quando eu falo que tudo que nós temos para receber de Deus não se compara com o que a gente já recebeu. Por exemplo, dons. O que que é os dons? Vamos sair um pouquinho do tema do Natal, mas daqui Sim. a pouco eu interligo eles. Dons, testemunhos, milagres, tudo isso é o quê? Cara, isso gera espanto, isso gera, atrai, é gostoso, entendeu? Isso tudo é maravilhoso. Não tô, em momento nenhum eu tô desqualificando Sim. essas coisas. Testemunho, por exemplo, testemunho da minha vida, da vida da minha mãe Tem baita testemunho também. é fora do comum. A minha mãe descobriu que estava gestante, que ela estava gestante de mim, por exemplo, porque o médico foi fazer um exame de sangue e atestou que ela estava com rubéola. Aí o médico chegou aí para confirmar que está tudo bem, vamos fazer o tratamento, enfim. Mas para confirmar, vamos fazer o teste de gravidez. Aí foi feito o teste de sangue, deu positivo. No caso, ela estava gestante de mim. Ela chegou diante do meu pai e falou: Olha, o teste de rubéola deu positivo. Tá, mas então faz o tratamento. Mas o problema é que também deu o teste positivo para gestação, para gravidez. Eu tô grávida. E o meu pai de sangue, que eu não conheci ele foi assassinado um mês antes do meu nascimento. Ele começou a bater o pé e não, vai abortar, vai abortar, vai abortar, vai abortar.
E é onde começou o choque dentro do casamento deles em relação a esse sentido. E a minha mãe não abortou, teve um filho perfeito, pelo menos eu acho. Cara, Só que antes, isso foi em torno, ela estava em torno de 45 a 50 dias de gestação, quando ela descobriu que estava com rubéola. Com 5 meses, no mato, ela morava ali em Peixoto de Azevedo, não dava tempo de curar uma malária, estava tratando de outra, entendeu? A minha mãe teve, não vou saber citar quantas malárias ela passou, falar que 3, 4 matam. Ela não Não. morreu e ela teve mais de 200 no período, lógico, que é um período aí de Bom, 15 anos, 20 anos, enfim, eu não sei quanto tempo ela morreu lá. E ela estava tratando de uma malária, mas em 91 ela deu, eu não vou saber se falar o nome da malária, mas no popular é malária cerebral, que ela atinge o cérebro e a pessoa entra em coma. Ela estava no 5º mês de gestação minha, ela ficou 47 horas em coma, se eu não me engano, e o feto na barriga morreu. no caso, você. Cessou, sim, no meu caso eu. Cessou batimentos cardíacos, ficou muito tempo sem batimentos cardíacos. E depois que ela voltou do coma, aí sim o médico falou: olha, o teu bebê, o teu feto, teu filho, enfim, cessou os batimentos cardíacos. A gente não fez nada porque a gente está esperando se você ia voltar. Sim. Porque tinha essa questão ainda de pode ser que volte, pode ser que não volte. Ela precisou tomar uma injeção lá, um medicamento que na época era um absurdo, continua sendo hoje, na verdade. E tem outro testemunho por trás desse medicamento que eu não vou Vou ter que falar. trazer Um dia tua desse mãe, a gente né? vai trazer ela Marcar aqui. com ela. pois é. E então então eles estavam aguardando ali para fazer a corretagem, para remover o feto morto. Quando a minha mãe entrou na sala de corretagem, os médicos conseguiram perceber que tinha voltado os batimentos cardíacos do feto, no caso eu. Então eu já morri dentro da barriga da minha mãe. Deus me ressuscitou. Então tem todo um testemunho. Então, só que isso, se eu olhar para o meu passado e uau, que testemunho, eu não consigo me fortalecer, ou seja, eu não tenho uma base para viver só do testemunho. Sim. Ah, eu tô aqui porque Deus me ressuscitou. Não, mas isso é leite. Tanto que tem bastante gente que a gente pensa também, nossa, mas passou por isso, isso, Sim, como que ainda não. exatamente, porque se o testemunho fosse para segurar a pessoa, salvar a pessoa, Mas tava certo. estava Ah, certo. tava tudo Então, tu vê cheio de igreja pessoas que ali. são curadas de câncer, de É, muita HIV, coisa e. de acidentes assim, que tu não morreu. Não, morreu não, tá vivo. Só que a pessoa Esquece. tá nem aí para Deus, entendeu? Tipo, agradece e acho que Isso, tá tudo isso. certo. Então, testemunho é o quê? Testemunho não serve para base de salvação, nunca serviu. Serve. A gente acredita que serve para acrescentar um pouco a fé, enfim. Só que na Bíblia diz realmente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não o Sim. testemunho. Uhum. Mas o testemunho realmente ele ajuda. Eu não estou Sim. descartando testemunho. Então, dons, testemunhos, todas essas coisas são fantásticas. Você pode dizer, uau, olha como aquela pessoa prega, curou paralítico, a Smith, eu não sei se eu vou conseguir falar o sobrenome dele, porque é um nome bem complicado. Smith Wigglesworth, uma coisa assim. É uma pessoa que Deus curou ele de certa doença e a partir daquele momento ele tratava todos os doentes como endemoniados, literalmente, a ponto de levar uma pessoa com câncer terminal toda com oxigênio, isso no século XX. Aí ele olhar para a pessoa e dar um tapa no peito da pessoa e derrubou ela da cadeira, isso está escrito na biografia dele. Derrubou ele da cadeira e o médico gritando lá, você matou, 5 minutos depois. O ex-canceroso estava sem oxigênio, correndo de um lado para o outro. Teve Meu outro Deus. fato, sim, outro fato. Isso foi, se eu não me engano, a biografia dele tem 18 pessoas ou 19 pessoas que ele orou pelo defunto e Deus ressuscitou. Isso comprovados, documentação. Sim. Tem outra, se eu não me engano, outra pessoa, uma tal de uma Maria, não lembro qual é a doença ao certo que ela tinha, se eu não me engano, é a paralítica. E trouxeram ele numa universidade, eu não vou lembrar ao certo, faz muito tempo que eu li a biografia dele.
E ele começou a correr atrás dessa mulher, primeiro ela de cadeira de roda, e ele começou a gritar, parecia que estava espraguejando com ela. E ela se assustou e saiu correndo. Só que isso é o quê? Isso é o poder de Deus na vida desse homem. Sim. A esposa dele, ele estava numa viagem, a esposa dele faleceu, ele voltou de viagem, fazia, eu acho, nesse intervalo de tempo, a esposa faleceu, ele voltou para casa, ela estava ainda ali na residência dele, não fazia muito tempo que ela tinha falecido. Ele orou para Deus e Deus devolveu a esposa dele. E olha como é loucura isso que eu vou falar, mas está na biografia dele. Ela teve que convencer ele de deixar ela partir. Por quê? Porque ele não queria deixar ela partir. Nossa. E aí ela falou que não, que o tempo dela já tinha chegado e não sei o quê. E Me deixa morrer, homem. Por quê? Porque ela viu, aí tem todos os dados ali na biografia, ela explicou para ele que ela queria ir, entendeu? E aí foi. Então é algo assim Inexplicável. inexplicável. Só que isso é o quê? É dom. Dom. É fantástico tu ouvir umas histórias assim. Fantástico, fantástico. Só que isso não é tão fantástico quanto Jesus Uhum. nascer em nós. Porque todas estas, eu não precisaria de milagre algum na minha vida se eu já tivesse apenas um, que é o nascimento de Jesus em mim. Esse é o maior dos milagres. Então, todos os milagres, todas as coisas, curas, libertações, tudo não se compara ao nascimento de Jesus em mim. E Então, tanto que isso tudo vem qual depois. isso? Qual é o maior dos milagres da Bíblia? Jesus. Simples assim. E é Tinha que se tudo, tirar Jesus. tudo sobre Jesus, né? Porque tudo o que Deus fez, todas as coisas que Deus vai fazer é para eu gosto de trabalhar muito com uma espécie de funil, Sim. de ir afunilando, afunilando, até chegar a um ponto de fuga, que quem trabalha com arte vai entender o que eu estou falando. Um ponto de fuga, ou seja, que a partir daquele é um ponto mínimo que espalha pro horizonte, enfim. Uhum. Mas é aquele ponto mínimo, aquele ponto que afunilou tanto, que chegou naquele ponto que Deus não tinha mais como diminuir, principalmente a questão da saúde. Deus diminuiu tanto a questão da saúde. Diminuiu no quê? Em problemática, vou colocar nesse sentido, que hoje, para você ser salvo, você precisa apenas crer e confessar Jesus. Mais nada. Para ser salvo. Lógico, vou repetir. Para ser salvo, você precisa crer e confessar o nome de Jesus. E aí depois tem as disciplinas cristãs, enfim. Aí você precisa se portar como um salvo, lógico. Mas para ser salvo não é por obra, não é por testemunho, não é por dom, não é por nada, a não ser Jesus. Simples assim. Então Deus Paulo ele vai usar essa expressão do kenosis, o diminuir-se, esvaziar. E diminuiu-se tanto a ponto de chegar num ponto único, que esse é o maior milagre de todos, não tem. Então, o que me deixa alegre hoje, uau, se Deus curar um paralítico dentro da igreja, eu fico felizão. Mas quando eu vejo uma pessoa vindo chorando para frente, e dizendo, com a mão levantada ou na mão, e dizendo, eu estou confessando a Cristo, meu irmão, isso não tem palavras, entendeu? Por quê? Porque eu estou vendo ali Jesus nascendo em mais um, entendeu? E para mim isso é Natal, isso é presente de Natal. Não, esse é bem verdade. É que a gente fica, eu vou colocar a expressão, espantado com isso que Deus Sim. faz, com essas coisas que Deus usa a pessoa para fazer, que nem você usou os exemplos. Sim. A gente fica assim, cara, nossa, que massa. Mas realmente a emoção, o sentido de ver alguém se entregar é totalmente diferente. Isso é- Porque, cara, eu particularmente nunca vi alguém orar e a pessoa sair andando, Sim. algo do tipo, mais, né? Mas quando a pessoa, cara, se entrega, que tá lá na frente chorando, é um negócio que me quebra também. Aham. Cara, culto de criança
Sei lá, eu me... É. Cara, eu olho as crianças lá na frente, sabe? Aquele choro assim que tu não vê, não é... Inocência. Nossa, cara, aquilo lá... Não tem. É um choro inocente. É Tem que algo ver quando uma inocente. criança começa a cantar na igreja, velho. É muito, meu Não, Deus. não, aquilo ali me... É uma Então, coisa bem... nesse sentido, eu vejo Jesus nascendo, entendeu? Ah, eu vejo Jesus. Maico, tu tá vendo muito Jesus? Não, eu vejo Jesus, por exemplo. Eu vejo Jesus nascendo no coração, por exemplo, de uma criança que tá ali necessitada. Uma criança ali que não tem a abundância, mas ela pega um pedacinho do pão dela e divide com outro, entendeu? Uhum. Cara, isso não tem explicação. Isso é Jesus nascendo ali. Uhum. Eu não consigo outra coisa. Ou seja, porque o que é o natural? É meu. Sim. Mas isso o Breno pode falar muito melhor do que eu e o Júnior. A fase da criança do meu, Nossa, fase é do muito. egoísmo. Isso É natural, é considerando o período. natural. E aí vai do quê? Vai da educação do pai, da mãe, para ir ensinando e tirando. Porque se você não dá limite, se você não ensina, vai ficar no meu. É por isso que tem muitos adultos hoje que, infelizmente, é complicado. Então, quando eu vejo o repartir, entendeu? Sim. Sem ninguém forçando. Cara, então, eu não vejo só Jesus na religião. Eu vejo a Jesus nesse partir do pão, entendeu? Sim. Que não tem, você não tem um dado científico, você não tem um doutor falando ali, não, mas isso aconteceu por isso. Entende? Cara, isso é a essência ali, entendeu? Como pode dizer, é a inocência É. ali de estar abrindo mão de parte daquilo que é teu para estar distribuindo para outro que, quem sabe, está mais necessitado do que. Eu me lembro de um vídeo um tempo atrás que eu vi e um jornalista uma jornalista, na verdade, ficou muito constrangida. Fomos para a África e aí lá na frente tinha uma mesa com comida. Eu acho muito errado isso, na verdade. É criar essa exposição de Sofrimento. isso, porque você está querendo se promover com isso. Faz aquilo que a tua mão, outro- entendeu? Uhum. Não precisa. Tu tá querendo se promover, não faça isso. Mas o jornalista acabou ficando constrangido porque eu não lembro o que é que tinha lá na frente, mas era alimento, não era brinquedo, é alimento. E aí, qual era a regra? O primeiro que chega come. E aí tinha um que era um pouco maiorzinho, que com certeza ele ia ganhar, e um monte de crianças menorzinhas, e todas subdesnutridas, tipo, tu via. Sim. O que ele fez? Ele organizou as criancinhas e elas foram de mão dada lá na frente chegar todo mundo junto. Cara, o jornalista ficou, entendeu? Isso eu vejo, mas não conhece Jesus, mas eu vejo a ação ali que você não tem como explicar, entendeu? Uhum. Então eu vejo Jesus nascendo. E se as pessoas que estão ouvindo e quiserem sentir isso, novamente é o que eu falei, não adianta. Eu posso te falar todas as coisas e as características do hambúrguer, mas você só vai sentir o gosto Sim, provar. dando uma mordida. Se E uma jogando, né? mordida bem grandona. É se provar. Então prova a Jesus. Você precisa provar ele. Antes de da tua mente crítica, às vezes a mente marxista que veio sendo lapidada ali desde de pequeno, uma cultura ali marxista, uma cultura socialista, comunista, enfim, uma cultura que nega essas coisas, antes que a nossa mente crítica crie barreiras, Uhum. você só vai conseguir desconstruir essas barreiras é o dia que você experimentar. E aí, se você experimentar verdadeiramente e não quiser, aí eu paro de pregar. É, Entendeu? mas verdadeiramente. Não, É, verdadeiramente. tem que... Não é ir numa eu igreja e já, achar eu que... já coloquei. 1, 2 culto presencial, né? Verdadeiramente. E não gostar do hamburgão, rapaz. Tá de sacanagem daí, né? Não é sacanagem. Aí você está sendo, infelizmente, você não está sendo sincero. É.
com a sua própria mente. Porque não basta você não vai, esse que é o problema, as pessoas esperam sentir alguma coisa para fazer. Ah, eu estou sentindo. Não espera sentir, dê o primeiro passo. Entendeu? Então, a partir do primeiro passo, a mulher ali samaritana, Jesus mandou. Ó, Jesus é fantástico. Tu acha que realmente toda aquela galera de discípulo precisava para ir comprar pão? Uma pessoa estava mais do que suficiente. Não, mas Jesus mandou toda a galera ali. Foi Judas, foi Pedro, só os top, né? Foi João, Pesada o boa. filho do trovão ali, foi Tiago, o pessoal foi tudo ali comprar pão. Por quê? Porque Jesus queria ter um a sós com alguém. Eu sei que pessoas que podem estar assistindo nesse momento, Jesus está querendo ter um a sós. Ou seja, é só vocês dois. Como a gente fala aqui em Chapecó, um tete a tete. É. E como fala o pastor Isaías Balbino, uma aula de canto. Ele não vai louvar, ele vai te chamar para o cantinho. Então, aquela passagem ali é muito fantástica, porque Jesus está querendo ter um conversar com aquela mulher, um diálogo com ela. E Jesus não chega acusando, não chega julgando, não chega fazendo nada, ele chega pedindo água. Ah, me dê água para beber aí. Ah, eu vejo que tu és um mestre. Não é bom tu pedir água para mim. Por quê? Porque eu sou samaritano, você é judeu. Judeu não se mistura. O problema é que aquele judeu não é comum. Esse que é o angu do caroço. Aquele judeu não é comum. E tudo que Jesus queria é o quê? É que ela abrisse um canal de diálogo, entendeu? Abrir um canal de diálogo com Jesus, Você meu foi. irmão, já tá fisgado, Só correr pra braço, né? só correr para abraço. Só que interessante é que Jesus, para voltar na questão do Natal, é que a pessoa pode falar, uau, Jesus vai nascer no meu coração, todas as coisas vão ser mudadas, vai ser um mar de rosa, um arco-íris, Não. Jesus olhou para aquela mulher e disse umas coisas que ela não gostou, entendeu? Ah, tu tivesse 5 maridos de forma legal. Quando ela não é a prostituta. Porque prostituta nem casa com 5 maridos, entendeu? Tu tiveste 5 maridos de forma legal. Eu não sei se é aquela questão ali que tem também na família de Judá, que morreu a esposa foi pro filho, pro antecessor, e foi indo, foi. Então eu não sei se é essa a questão dessa mulher. Mas Jesus foi claro. Tu tiveste 5, mas o que tu tá hoje não é teu. Então tu tá no sexto. Esse sexto não é marido, é amante. Amante Jesus não aceita. Então, quando Jesus vai falar, olha, eu vou falar um negócio aqui para você que você não vai gostar, é porque ele está dizendo, a tua vida não vai ser um mar de rosa, tu vai precisar de confronto. Por que confronto? Porque tem muitas coisas que nós não queremos abandonar, largar a mão e pensamos, não, agora que Jesus nasceu de mim, é um oba-oba, eu posso, nossa, agora eu sou essa teologia fraca de que diz, agora eu sou filho, eu sou livre, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Nunca leu a Bíblia. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Eu tenho liberdade de escolha. Mas aí a minha escolha é o que Paulo vai dizer. Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando ele diz eu tenho liberdade para tudo, eu sou livre para a escolha. A minha escolha, o meu livre-arbítrio está acima de qualquer questão. Mas nem tudo me convém. Com o meu livre-arbítrio, eu vou escolher a não me contaminar. Então, quando Jesus vai nascer nas nossas vidas, eu não sei quanto tempo ainda a gente vai falar, então, se Jesus nascer na sua vida, na vida das pessoas que estão ouvindo agora, você não vai ter uma mudança do dia para a noite. Quem sabe você vai pensar, uau, Jesus nasceu na minha vida, agora todas as minhas dívidas estão pagas. Sim, a tua dívida com o pecado está paga. Todas as minhas dívidas estão pagas, amanhã vai... Não, amanhã é um novo dia, você vai ter problemas e vai continuar alguns problemas, provavelmente problemas novos e maiores, quem sabe pode surgir, porque agora tu tem um inimigo que tu não tinha antes, o diabo, mas a certeza é o quê? Que você não está sozinho.
que essa peleja não é mais sozinha, entendeu? Porque quem sabe até este momento, muitas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, elas estão aí brigando, lutando dia após dia. Não sei por quê, mas eu estou sendo impelido de falar isso, então eu vou falar. Tá lutando dia após dia, mas é uma luta solitária. E Jesus, ele precisa nascer na vida dessa pessoa para ele entender que ele não está lutando sozinho. Mas ele só vai ter um general de guerra para lutar ao lado dele, que Jesus é o único general de guerra que você possa ter na tua vida, a partir do momento que ele nascer na vida das pessoas. Então, creio que, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação, Eu acho que é isso daí, né? Então, Natal é uma data festiva, comemora como nunca comemorou antes, mas lembrando que não é só Papai Noel, não é só festa, não é só Tá amigo. presente, né? Isso é o nascimento de Jesus. E, se possível, se ele puder nascer na vida de cada um, mais fantástico ainda. Porque Amém. esse é o intuito dele nascer. Amém, amém. Amém. Acho que tá bem explicado aí o que é o real sentido, né? Algumas dúvidas foram sanadas, teológicas, né, espirituais. Sempre, né? Sempre quando o Marco vem aí já. Dá uma. Mas a gente realmente, esse é o intuito do canal aqui. Que eu acho que desse ano ainda, tudo isso que a gente fez, né? Eu acho que foi resumido aqui hoje, né? Isso que o Maico tá falando, que ele falou agora né, e bateu na tecla falando que Jesus tem que nascer no seu coração. Deixa ele nascer. Prova desse hambúrguer que agora vai ficar. Você vai- Prova desse nascimento, deixa realmente, prova dele, vive com ele para você ver a diferença, né? E a diferença que a gente diz que é uma vida com Cristo e uma vida sem, né? Não é aquela coisa de mil maravilhas como a gente tava falando, mas assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. diferença é que a gente não tá mais sozinho para... Exatamente. Então, eu acho que foi bem resumido. A gente vai fazer um especial do final do ano, né? Vai ter especial Mas eu aí. acho que foi bem resumido esse um dos últimos pods que a gente tá fazendo aqui, foi bem resumido, né? De tudo isso que a gente fez esse ano, de todas as perguntas que a gente fez, todas as conversas que a gente teve aqui, o porquê que o canal foi criado, o porquê que Deus colocou no coração do Júnior para iniciar isso, foi resumido hoje aqui, né? É simplesmente para que você deixe Jesus nascer no seu coração e ser realmente transformado. E eu acho que Amém. é isso aí. É isso aí. Maicon, obrigado por ter vindo de novo aí, por ter aceito esse Estamos convite aí. de novo. Hoje eu peço já perdão para vocês e para os ouvintes também, porque minha garganta realmente Capaz, nem. Não, homem. tá Tá. difícil, bastante Dá gripado até e pra bastante cantar, vai. irritação. Aí o menino ali, o nosso amigo ali vai cortar O Juliano corta, ele vai embora depois. o Juliano corta e vai embora, que é o menino dos bastidores. E, Michael, assim, cara, muito importante pra nós isso, que às vezes a gente se sente meio sozinho, assim, nessa guerra e nessa batalha. É importante ter vocês aí do lado, porque, cara, a gente vê que o canal tá crescendo, as coisas estão se encaixando de uma forma natural, sabe? E tá passando, acho que vai fazer uns 6 meses já que a gente tá aí com o canal. 5 meses novo, por aí. né? Com um novo, né? Então, sabe, teve um crescimento bem grande nesse ano, bem grande mesmo. A expectativa tá bem grande também para ano que vem, para o crescimento e tudo, todos os nossos projetos que a gente tem, né? A gente tem o Como Seguir Jesus que vai sair. Vai sair, a gente tá gravando. Vai sair, né? Essa semana. Acaba não sendo fácil também porque não Sim. tem agenda, né, pra gravar. Então a gente tá Exatamente. com 2 ali, mas queremos gravar mais um pra Isso, lançar. dois já foram gravados. Cara, é muito importante, sabe? Muito importante isso, sabe? A gente fica até sem palavras, assim, na Sim. verdade. Mas é uma iniciativa muito. Não vou colocar como bacana, porque bacana é meio banal, pequeno. Mas eu sei que esse é um projeto que Deus colocou no coração do Júnior e vai dar certo. Já tá dando certo, Sim. na verdade. Porque a essência do projeto, onde tá, Deus ele se alegra nisso, entendeu?
Tem canais que são abertos para fama, tem canais que são Uhum. abertos. Mas são tão pouquinhos os canais que tu entendeu? Quem sabe é um crescimento mais demorado, Sim. Sim. mas é uma base mais sólida também. Então, Não, é isso aí. E que não seja mais um canal do YouTube, mas seja um movimento também. Né? isso. Seja um isso, movimento, que não seja um negócio que chegue daqui 3, 4 anos e a gente fala, não é isso daqui mais. Mas que siga isso, sabe? Sim. E é isso daí. Bora. E é isso daí. É isso aí. Galera, obrigado por ter visto o vídeo até agora. Foi um pouquinho mais curto. Eu acho que na verdade é o ideal, né? Deu 1h30, eu acho. E, pessoal, obrigado mesmo por estar acompanhando os vídeos, por estar acompanhando o canal. Que você continue seguindo Jesus, principalmente siga Jesus. Se aprofunde cada vez mais na Bíblia. Entenda realmente quem é Jesus. Dê a mordida no hamburgão lá. Dê uma mordida no hamburgão que tenho certeza que você não vai se arrepender. Se entregue, se jogue. E continue acompanhando nosso canal aí. Se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva que você vai ficar mais bonito. E é isso daí, galera. Papai Noel não existe. Até mais. Valeu, até a próxima.